Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 25 de março de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ele já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 14ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei do vereador Eduardo Magoga, que prevê a instalação de bebedouros em áreas públicas de lazer. O vereador Marcelo Silva protocola projeto de lei para criar programa de desburocratização e incentivo a pequenos empreendedores em Campinas. Primeira reunião da Frente Parlamentar de Educação debate os desafios do Plano Nacional de Educação. E o quadro Na Ponta do Lápis explica o que é e como funciona o Day Trade. E olha só, neste ano a Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações de imposto de renda. Os contribuintes aqui de Campinas já podem participar da campanha Leão Solidário e destinar parte do imposto de renda para projetos sociais. Então, sobre esta iniciativa, como faz, a importância, eu aciono a repórter Mirna Abreu, que está na Prefeitura e tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E olha só, a campanha deste ano já tem um slogan aqui em Campinas. Que tal fazer um investimento que rende sorrisos? Para detalhar melhor como pode ser feita essa destinação, nós vamos conversar agora com a Carla Borg, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Campinas. Carla, boa tarde. Fala para nós um pouquinho sobre esse slogan. Esse slogan é importante a população estar sabendo que nesse momento da declaração de imposto de renda, ela não vai somente estar pagando o imposto, ela pode estar investindo em projetos sociais que geram sorrisos, né? Então, esse é o momento em que, durante a declaração completa, você pode estar destinando parte do seu imposto, até 6%, tanto para o fundo da criança e do adolescente, como para o fundo municipal do idoso. Pode dividir para os dois fundos? Sim, 3% para a criança, 3% para o idoso, porque esse momento é só 3 mais 3. Quem faz a declaração simples pode fazer também? Infelizmente não, somente a declaração completa que aceita a destinação. Quem já fez, inclusive, essa destinação lá em dezembro na campanha do Leão Solidário, pode dessa vez também complementar ou fazer uma nova destinação? Esse momento, o momento da declaração que a gente fala, é a parte da destinação complementar, como a gente chama. Então, assim, quem ainda não fez pode estar fazendo, quem já fez e não atingiu a totalidade de 6% do imposto pago de destinação pode estar complementando. Agora, a gente também tem uma forma que a gente já conversou aqui antes, viu, Gabriel, das pessoas conferirem para onde vai esse dinheiro, e a Carla vai detalhar agora para a gente. Através do fundo da criança, do adolescente e o Fundo Municipal do Idoso. O site é www.campinas.sp.gov.br/FMPIC ou /FMDCA, nos quais a gente tem na abinha transparência, onde a prestação de contas mês a mês aparece para que as pessoas acompanhem para onde o dinheiro está destinado, quais são os projetos, o que foi utilizado. Então, o site está bem transparente para que a população possa estar acompanhando. E as reuniões são abertas também a toda a população que queira estar ali participando junto conosco. Quem tiver alguma dúvida na hora de declarar, tem algum site que orienta como fazer essa destinação?
Sim, o site da nossa campanha www.campinas.sp.gov.br/Leão Solidário. Lá você acha todas as informações e até o link diretamente para os sites dos fundos. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada. Olha, então a gente vai reforçar o site campinas.sp.gov.br/Leão Solidário. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado a Mirna Abreu e também, claro, a Carla Borg, vice-presidente aí do Conselho Municipal do Idoso, pelas informações. Tem tempo, então, até fazer esta entrega. Se organize aí em casa certinho para quem quiser destinar, então, parte do imposto de renda para os projetos sociais. Bom, a gente segue falando aqui sobre imposto de renda porque é Receita Federal, então espera receber mais de 46 milhões de declarações, quase 3 milhões a mais que as entregues em 2024. No Câmara Serviço de hoje, você que está nos acompanhando, confere quem é obrigado a declarar, como fazer a declaração do imposto, qual o prazo certinho e o valor da multa para quem descumprir a data, além de saber também quem tem prioridade para receber a restituição. O prazo de entrega da declaração anual do IRPF, o Imposto de Renda da Pessoa Física, termina no dia 30 de maio, às 23h59. Uma das principais obrigatoriedades é quem recebeu acima de R$ 33.888 de rendimentos tributáveis. Mas temos também outras obrigações além dessa. A gente não pode ficar só fixo a esse tipo de informação. A gente tem que também se atentar se houve movimentação com investimentos que devem também ser declarados, se o montante de bens acima de 800 mil também precisa ser declarado. Então, tem um conjunto de fatores que causam a obrigação. É estar atento que nem todas as informações estão disponíveis na declaração pré-preenchida, que é muito utilizada por todos, A gente já tomou o hábito de fazer através da pré-preenchida, só que esse ano a Receita teve alguns problemas e ela se pronunciou na live que ela fez de início, para dar a largada do imposto de renda, ela fez uma live e ela se pronunciou que ela teve alguns problemas técnicos e, devido a isso, a declaração completa só estará disponível a partir de 1º de abril. Ainda como explica a contadora, a declaração do imposto pode ser preenchida de forma online. Você pode fazer pelo celular, no aplicativo Meu Imposto de Renda. Você também pode fazer, baixar o programa e fazer pelo computador, que é a maneira mais tradicional, que geralmente a maioria das pessoas fazem por essa forma, que você consegue visualizar melhor a documentação. A Receita Federal lançou no ano passado, e isso é muito legal, o Leãozinho, que é um aplicativo lá, uma inteligência artificial, que você vai fazendo perguntas para ele e ele vai te respondendo. E também quem quiser e for tradicionalista, tem o Perguntão. Todos os anos, a Receita Federal lança o Perguntão, que é um catálogo de todas as dúvidas de como se entrega, como eu declaro um espólio, como eu faço a declaração sendo pessoa jurídica MEI, eu quero fazer tesouro direto, como eu declaro os investimentos. Então, tudo está explicado passo a passo dentro do Perguntão. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, as restituições serão efetuadas em 5 lotes, no período de maio a setembro de 2025, observando uma fila de prioridades para alguns grupos. Os idosos, os professores, quem tem doenças e também quem faz pela pré-preenchida e coloca o Pix como opção de receber a restituição. Também recebe em primeiro lugar. Somente se você fez pagamentos, você consegue ter restituição. Porque tem muita gente que não pagou nada de imposto de renda e acha que vai ganhar uma restituição. A Receita Federal não dá dinheiro. Ela apenas restitui o que já foi pago a maior. Então, através dessa declaração, a gente vai fazer esses ajustes. Quem quer receber logo, a fórmula é declare logo. Então, declare logo, que aí você consegue restituir logo nos primeiros lotes. Segundo o Ministério da Fazenda, os recursos arrecadados com o imposto de renda são destinados, por exemplo, para áreas como saúde, educação e programas de transferência de renda.
além de infraestrutura, geração de empregos, cultura, esporte e saneamento. Os valores podem chegar à casa dos trilhões anualmente. A gente só está comprovando para a Receita tudo o que ela já sabe, porque tudo isso já está na base, né, da Receita Federal, todas as nossas compras, todos os nossos gastos, todos os nossos rendimentos já estão na base da Receita Federal. Então, agora a gente, como contribuinte, a gente vai confrontar, enviar isso para a Receita Federal e ela vai cruzar esses dados. Quem não entregar a declaração dentro do prazo fixado está sujeito a uma multa. Por isso, é importante o contribuinte ficar atento. Declarações fora do prazo, elas geram uma multa a partir de R$ 165. E se você atingir um valor que seja superior, o imposto que você tem a pagar for superior a 20% desse valor, começa-se a cobrar um valor diferente. Então, é a partir de 165. A gente tem aí bastante prazo, quase 75 dias corridos para fazer as entregas, então não dá para perder. Meio-dia, mais 11 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos falar sobre educação agora. Atenção, hein, você estudante que vai prestar o vestibular. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Convest, divulgou as datas do calendário para o vestibular da Unicamp 2026. As inscrições podem ser feitas a partir de 1º de agosto a 1º de setembro pela internet. Você vai lá no www.convest.unicamp.br. Primeira fase, hein, vai ser realizada no dia 26 de outubro de 2025 e a segunda fase nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025. Antes da primeira fase, existem aquelas provas de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de música. Vai acontecer no mês de setembro. Para os demais cursos que exigem as provas específicas, arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais, dança, elas vão ocorrer em dezembro após a segunda fase. A Convest vai divulgar a primeira lista de aprovados no dia 23 de janeiro de 2026. E a Convest também anunciou as novas listas de leituras indicadas para os estudantes para os próximos 3 anos do vestibular Unicamp, a partir da edição de 2027. Passam a integrar, então, a lista as seguintes obras: Memórias Póstumas, de Brás Cubas, de Machado de Assis, Canções Escolhidas, de Paulo César Pinheiro, e Os Funerais da Mamãe Grande, de Gabriel Garcia Marques. Boa sorte desde já a todos os estudantes. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 14ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 7 projetos. Entre eles, foi aprovado em primeira análise a proposta que prevê a instalação de bebedouros em áreas públicas de lazer. O projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga prevê a instalação de bebedouros públicos com água potável e acessíveis a adultos, crianças, pessoas com deficiência em praças ou áreas públicas de lazer do município. Esse projeto de lei, ele vem para atender muitos moradores, muitos pais, as pessoas com deficiência também, que praticam esportes ou frequentam praças públicas na cidade de Campinas. Nessa onda de calor, o clima nosso mudando aí, às vezes radicalmente, essas praças não têm ainda um bebedor de água para essas pessoas. Então, não são todas as pessoas que praticam esporte coletivos que lembram de levar uma garrafinha. E mesmo que leve, às vezes não tem aonde encher. De acordo com o parlamentar, o que acontece hoje são moradores que deixam à disposição de outras pessoas torneiras para elas conseguirem se hidratar. Muitos moradores, muitas residências próximas a essas praças já deixam ali uma torneira já preparada. À disposição ali. Né? Isso, à disposição das crianças que jogam nessas praças e não tem. Então é muito importante, a gente fala de saúde, né? A água é a saúde e a gente precisa ter nas nossas praças
pontos de bebedouro de água. A Sanasa aqui na cidade de Campinas já tem muitos títulos de uma água de boa referência. Então a gente acredita que seria a água disponibilizada pela nossa autarquia Sanasa, que já é considerada uma das águas melhores do nosso país. Lembrando que você pode assistir na íntegra a 14ª reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue com as notícias do Legislativo, porque reunião da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e também enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas definiu o cronograma de trabalho para o biênio 2025-2026. A Frente Parlamentar do Meio Ambiente e de Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas realizou a primeira reunião do ano de 2025. O vereador Wagner Romão, que é presidente da Frente Parlamentar, explicou a importância da retomada das reuniões. Esse tema é fundamental para a gente tratar, não apenas o meio ambiente como um todo, mas especialmente a questão das mudanças climáticas. Nós estamos passando por um momento de muita crise e que a gente tem efetivamente que pensar em como o Legislativo tem que atuar com relação a isso. Hoje a nossa reunião foi uma reunião, quem acompanhou pôde ver que foi uma reunião muito viva, muito ativa, tem muitos temas a gente tratar. A nossa proposta é que nos próximos 2 anos a gente vá dar conta dessa agenda e está sempre em contato com a sociedade civil, com as pessoas que estão preocupadas com essa causa. Acho que a gente sai daqui com depois da sistematização disso tudo, sai com uma agenda muito poderosa para a gente trabalhar nos próximos 2 anos. Durante o encontro, ficou definido o cronograma de trabalho. Serão 18 reuniões entre 2025 e 2026. Os debates devem ser temáticos e têm como objetivo analisar a legislação, levantar a situação e identificar as propostas com o intuito de mitigar os problemas. O próximo encontro da Frente Parlamentar do Meio Ambiente e de Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas em Campinas já está definido. No mês de abril a gente agora vamos sentar junto com os outros vereadores, com o pessoal que se prontificou a participar dessa comissão executiva, digamos assim, da frente, para que a gente possa definir um primeiro tema, mas a nossa expectativa é que em abril, final de abril, a gente já possa ter uma nova reunião. A primeira reunião da Frente Parlamentar de Educação de 2025 debateu os desafios do Plano Nacional de Educação. Presidida pela vereadora Guida Calisto, o objetivo da frente é promover a defesa da educação de qualidade em Campinas. O debate sobre propostas de políticas públicas educacionais e a valorização dos profissionais da área. Professores da Unicamp e do Instituto Federal de São Paulo participaram do debate. Os desafios do Plano Nacional de Educação foi o tema da primeira reunião deste ano da Frente Parlamentar de Educação, presidida pela vereadora Guida Calisto. Além da atuação no Legislativo, Guida exerce a função de monitora da educação infantil na rede pública do município desde 1997. O Plano Nacional de Educação é um documento que define as diretrizes, metas e estratégias para a educação no Brasil. Ele é elaborado a cada 10 anos, de acordo com o artigo 214 da Constituição Federal. Trazer as questões mais gerais que pautam a educação. Então, a gente está falando de uma frente parlamentar que defende a educação, que defende a importância da educação. O que a gente tem lutado é que a educação seja universal e seja um elemento de muita qualidade. Não pode ser uma questão mercadológica, de mercado. Também participaram do debate realizado no plenário da Câmara Municipal o pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, Evaldo Pioli, e o professor de Sociologia, Mauro Sala, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus de Hortolândia. Os professores apontaram contradições e debateram alguns pontos do Plano Nacional de Educação relacionados à alfabetização, educação integral, financiamento e o uso indiscriminado das plataformas digitais. Por trás dessa amarra das tecnologias, nós temos que avaliar muito bem essas metas, porque, por exemplo, a estratégia 7.10 é clara, é o uso como estratégia para
controlar o ensino e a aprendizagem, o trabalho dos professores. Está claro ali. Achar que nós vamos resolver o problema da educação com tecnologia. O plano deve olhar isso com muita restrição, não que a gente não deva utilizar as tecnologias como auxílio ao professor, né? Isso também, né? Não vamos deixar isso. Tá, e a tecnologia está aí, nós temos que usar ao nosso favor, mas não para controlar o trabalho, não para desqualificar o professor. A primeira questão que é importante para a gente pensar o sistema é a do financiamento público da educação, porque é ela que dá sustentação. Não adianta a gente, é letra morta, você falar que vai articular em regime de colaboração, Estados, municípios, União, né? É letra morta, se não tiver financiamento para corrigir as desigualdades. E para colocar todas as crianças na escola com sala de 40, a gente precisa elevar o gasto na educação. Justamente o que a política fiscal do arcabouço fiscal, assim como era a política do teto de gasto, não permite. Ou a gente começa a tratar a educação como prioridade, e a prioridade não é uma prioridade discursiva, é a prioridade no seu pressuposto, ou seja, no seu orçamento, ou no PNE para 2044, nós vamos ter a meta de erradicar o analfabetismo, universalizar a educação básica, diminuir as desigualdades, e vamos continuar PNE após PNE, repetindo os nossos desafios, porque a gente não dá prioridade aos nossos desafios aonde ele tem que dar, e a prioridade das prioridades é no orçamento. A gente está falando de um país, né, numa dimensão continental como é o Brasil. Ainda nós temos muitas pessoas que não são alfabetizadas. Então, para a gente poder garantir permanência, acesso, condições, qualidade, universalização, a gente precisa ter financiamento para essa importante política pública. E aí a gente se choca com a questão, com o sistema econômico pautado no arcabouço fiscal, né? Que é de enxugar as políticas públicas, enxugar o acesso a direitos. Então, isso nos coloca numa preocupação muito grande. Então, quando você fala uma educação pautada na questão do arcabouço, você vai ter menos recursos do orçamento da União destinado para a educação. A Comissão Permanente de Cultura aqui da Câmara recebeu um balanço positivo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em relação ao Carnaval deste ano aqui em Campinas. A moção da vereadora Paula Miguel apela aos deputados federais para que assinem a CPI do desperdício dos alimentos. Acho que é uma temática que muita gente tem acompanhado nas redes sociais. A gente tem visto o agronegócio queimar alimentos, jogar fora, dar aos porcos, para que isso não chegue até o mercado, pelo fato de ter uma produção que abaixaria, né, os custos, principalmente para a população. Eles teriam que vender obrigatoriamente mais barato por ter uma maior disponibilidade de produto no mercado. Então, para que isso não aconteça, né, isso é uma prática já antiga, desde a época do café, eles tentam queimar, tirar o produto de circulação. E isso faz com que a gente tenha um elevado preço dos alimentos e também uma exportação mais alta. Mas esses valores são artificiais. O deputado federal Alfredinho, do PT, protocolou um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar supostos desperdícios de alimentos para manter os preços altos no mercado nacional. A CPI, né, do desperdício é para que a gente possa apurar quais são os verdadeiros responsáveis, né? Quais são os agricultores que estão fazendo isso em larga escala para garantir, inclusive, que os preços sejam mais altos para ter uma quantidade de produto menor a serem vendidos, e quais aqueles que estão, né, fazendo um processo que é natural, né, quando a gente vê que o alimento já não pode estar impróprio para a alimentação. A gente sabe que o Brasil passa por um momento, né, de elevado nos preços de diversos alimentos, mas a gente não pode deixar com que esse fake de valores chegue até os consumidores. Então, a CPI ela é importantíssima para a gente combater o desperdício, garantir os preços e também acabar com a fome no Brasil, se a gente conseguir. Essa reportagem que nós acabamos de assistir foi a moção da vereadora Paula Miguel, que apela aos deputados federais para que assinem a CPI do desperdício dos alimentos. O deputado federal, Alfredinho, do PT,
protocolou um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para apurar supostos desperdícios de alimentos para manter os preços altos no mercado nacional. Agora sim, a gente vai acompanhar então a reportagem sobre a reunião da Comissão Permanente de Cultura, que recebeu aí integrantes da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Com a presença de representantes de blocos carnavalescos de Campinas, a Comissão de Cultura recebeu a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que apresentou os dados da infraestrutura, economia e segurança do Carnaval de 2025. A festa contou com 9 dias de programação, incluindo o pré-carnaval e os dias oficiais de folia. A organização envolveu vários profissionais das áreas de cultura, urbanismo, guarda municipal, ENDEC, CETEC e serviços públicos. Além disso, 1.200 trabalhadores indiretos foram contratados para garantir a infraestrutura dos blocos. A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou a união de todos para a realização da festa. O carnaval é de todos nós, ao mesmo tempo uma responsabilidade de todos nós e um sucesso que foi devido a todos nós. No período, foram movimentados 16 milhões de reais entre os 60 blocos participantes. O diretor de Cultura, Gabriel Rapace, e a coordenadora de produção cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Veridiana Enlich, destacaram a organização do Carnaval, que culminou em uma festa com poucas intercorrências. A diferença para mim do trabalho que hoje essa gestão tem feito, né, é coisas que a gente vê na prática mesmo, e os números vão falando, mas de um retorno, assim, de uma unanimidade, de elogios, né, de coisas que a gente tem que aceitar também. A gente, né, como a secretária bem diz, a gente tem que ser humilde e falar, olha, a gente está sendo reconhecido. E isso, assim, para a gente é um ganho imenso. A nossa intervenção, ela pode gerar sinergia com os outros órgãos públicos, não sobrecarregar um outro órgão público que não tem essa função de ir lá e fazer o tete-a-tete. E com isso a gente consegue se prevenir do principal problema que a gente tem hoje no Brasil inteiro, que é o problema do atrito, o problema do distúrbio, e que a gente não quer de jeito nenhum, e porque se isso acontecer, talvez a imagem ruim fique em cima da guarda municipal, mas eu acho que isso seria consequência de uma ausência do papel da Secretaria de Cultura. A questão do combate ao assédio com campanhas e acolhimento de movimentos da sociedade civil também foi um ponto positivo apontado. Não me lembro aqui de nós termos sido acionados por uma ocorrência nesse sentido, ou de maior problemática envolvendo assédio, importunação sexual, né? Acho que, não vou dizer que não tenha ocorrido, mas não chegou para a gente, e se ocorreu, muito possivelmente foi num volume menor do que a gente poderia ter tido em outros tempos, por conta de todo esse trabalho. Também a mudança na nossa estratégia de segurança, o apoio da Polícia Civil, das DDMs, isso também contribui para que traga aí um grau de inibição para aquele que pretende ter uma prática dessas. A gente percebeu que o número de ocorrências é sempre muito difícil relatar, né? Para as mulheres é muito difícil relatar. Mas o lugar do acolhimento, ele era o lugar que não tinha julgamento, né? Que era feita pela sociedade civil de uma forma muito carinhosa. Então, a gente acha que isso foi responsável também por uma mudança que está para ficar. Os vereadores Paola Miguel e Wagner Romão parabenizaram a descentralização da festa. Esse ano foi, né, um ano muito especial, porque a gente teve muito menos, né, eventos assim que a gente, né, precisa evitar no carnaval. Não foi perfeito, né, também essa é uma busca sempre, mas acho que foi um carnaval muito bem organizado, muito bem conversado. Acho que pude participar de uma atividade no Conseg, em Barão Geraldo, né, e acho que é isso, temos que avançar sempre
Esse diálogo com os blocos é muito importante, né? Tem todo o debate aí das escolas de samba também, né? Que a gente sabe que há uma busca também da Secretaria por reativar as escolas de samba, acho que isso é super importante. Descentralização no carnaval, ele tem sim favorecido para que a gente consiga ter acesso, valorização e a garantia da cultura também nos bairros. E só um último ponto para encerrar, acho que para o próximo carnaval a gente vai precisar pensar em pontos de hidratação, né? O horário ajudou muito na construção de um carnaval mais seguro, mas a gente não pode ter um carnaval com insolação, né? O presidente da comissão, o vereador Igor Diego, falou do apoio e da importância da prestação de contas ao Legislativo campineiro. A minha participação no carnaval, sinceramente, eu sempre falo, todo mundo participa. A minha, eu participo descansando, dormindo. Eu sou daqueles que usa o tempinho do carnaval para descansar, mas não quer... Estava comentando com a comandante, não quer dizer que a gente não apoia, que a gente não está antenado ali no que está acontecendo. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque trouxemos para a comissão e a gente recebeu de vocês, fazedores de cultura, um excelente trabalho. Então, parabéns. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei para criar o programa de desburocratização e incentivo a pequenos empreendedores em Campinas. O projeto de lei complementar número 95 de 2025, protocolado pelo vereador Marcelo Silva, propõe a criação de um programa de desburocratização e incentivo aos pequenos empreendedores no município. Surgiu, obviamente, da conversa aí com algumas dificuldades que são que os microempresários têm na prefeitura para obter um alvará, para conseguir, às vezes, regularizar o seu negócio, precisando de agilidade. Então a ideia foi justamente tentar reduzir ao máximo essa burocracia, como por exemplo o Alvará Express. O microempresário vai lá, fala a sua atividade de baixo risco e ele já sai com o alvará. Com isso, obviamente, você otimiza seu tempo. A gente sabe que os microempresários, as pequenas empresas são aqueles que sustentam, muito a economia. O programa estabelece, entre outras medidas, a isenção ou redução de taxas municipais para microempreendedores individuais e microempresas nos primeiros 12 meses de atividades. A ideia justamente é tentar reduzir ao máximo, reduzir as taxas também desses pequenos empresários. Para quê? Para fomentar a economia, para fomentar cada vez mais a abertura de micro e pequenas empresas aqui na cidade de Campinas. Alunos do programa Jovem Aprendiz do Senac Campinas visitaram a Câmara Municipal, conheceram o plenário e também o dia a dia dos vereadores. A Câmara Municipal, por meio do programa Câmara Educa, recebeu a visita dos alunos do programa profissional Jovem Aprendiz do Senac. As atividades pela casa passam pela galeria de ex-presidentes e ex-vereadoras, estúdio da TV Câmara e sala da presidência. Na ocasião, o vereador Vini Oliveira e Paola Miguel receberam os jovens. É muito gratificante a gente perceber que a participação social, ela na política, ela ainda se mantém jovem, então escolher vir para a Câmara, conversar com parlamentares, discutir projetos, ideias. A gente teve perguntas aqui sobre licitação, sobre recursos, sobre orçamento. Então isso já demonstra que mais do que garantir a participação aqui dentro da Câmara, eles também têm estudado muito para estarem aqui e já sabem de política. Então isso é muito gratificante da gente poder perceber que a gente pode ter um processo de renovação da Câmara, da política, dos movimentos sociais, dos coletivos, dos conselhos, que é muito importante e significativo, e isso acaba trazendo oxigênio para a cidade. A gente falou um pouquinho recentemente sobre os 3 poderes. E aí surgiu a ideia de vir e fazer essa visita para que eles pudessem entender um pouquinho melhor como o poder legislativo aqui do município funcionava, ter contato com o vereador, poder visualizar mesmo, como que a casa funciona e o que cabe a eles, como cidadãos, executar aqui. Durante o passeio, os alunos participaram de atividades como contação de histórias, assistiram a conteúdos audiovisuais que buscam abordar a Constituição Municipal e sua importância para a cidade.
Pedro tem 19 anos e conta o quanto aprendeu sobre a importância da participação ativa na política. É muito bacana porque a gente vê como a gente pode ajudar ativamente a cidade e o nosso interesse, às vezes alguma coisa que a gente vê em comum e a forma como a gente pode trabalhar isso para o bem de todo mundo da cidade, né? 12:00 mais 35 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Você que está nos acompanhando, sabe o que é o Day Trade? Como começar a investir? Bom, conheça tudo a partir de agora no nosso quadro. Na ponta do lápis para você. O tema de hoje é sobre o Day Trade. Por isso eu estou aqui com a planejadora financeira e presidente da Associação de Profissionais, Orientadores e Educadores em Finanças, a APOF, a Rosiele Pegado. Rose, para a gente começar, né, o que é o Day Trade, né, como que funciona? Ele é um investimento, ele é uma estratégia de investimento? O que é o Day Trade? Olá, Rafa, é um prazer estar aqui mais uma vez. E esse tema é bem polêmico, né, no mercado financeiro. Day Trade é a compra e venda de um ativo financeiro no mesmo dia, né, no curto prazo, visando lucro. Porém, ele tem um alto risco. E por isso que é um debate muito grande, né, se é bom, se é positivo, se é negativo, porque não é tão simples como é dito por aí. E como que ele funciona? No mesmo dia a pessoa compra e já vende? Como que é? Isso. No mesmo dia, ele tem que comprar uma ação e vender. Por isso que é Day Trade, né? Nesse dia que ele tem que fazer a movimentação. Se ele comprou hoje e vai vender daqui a uma semana, aí ele já está no swing trade, ele não está no day trade. E o investidor, né, ele busca lucrar com as variações de preço de forma rápida, é isso? Isso. Por isso que é uma situação bem estressante, né, e arriscada. Por quê? Porque é no curto prazo. Então, ele faz a compra, né, e aí ele também quer vender para ter lucro. Ou ele entra vendido, que nada mais é que ele acha que aquela ação ali vai cair de valor e ele vai lucrar com isso, né? Então, ele vende as ações dele achando que ele vai ter um lucro melhor do que, de fato, pode acontecer, né? E qualquer pessoa pode fazer o Day Trade, Rosa? Nem todo mundo, né? Porque para você fazer o Day Trade, é uma estratégia que ela funciona via a corretora, né? Então, é uma estratégia do mercado financeiro que você usa uma corretora para fazer isso. E para abrir uma conta na corretora, você precisa ser maior de 18 anos quando você vai operar no Day Trade. No caso de um menor, o pai é responsável, porém ele não vai operar no Day Trade. E quem for operar no Day Trade, é interessante essa pessoa saber qual que é o perfil de investidor dela? Sim. Quando você está no Day Trade, você já está na renda variável. Então, quando você faz análise de perfil, ela vai indicar quais os produtos que são viáveis a você. Vamos lá. O perfil conservador. Essa pessoa, ela não quer correr risco. Ela vai para a renda fixa, né? Porque ela não pode perder aquele dinheiro. Ela quer ter um ganho num tempo maior, com mais segurança. Então, ela vai para a renda fixa. O perfil moderado já é uma pessoa que quer ter o dinheiro ali protegido, porém está disposto a botar um pezinho ali no risco. Então, ele vai ter parte do dinheiro dele na renda fixa e uma parte na renda variável. E o perfil que a gente chama de agressivo, né, já é aquela pessoa que entra 100% na renda variável, né, que aí pode ser o Day Trade. Então, se você não tem esse conhecimento do seu perfil de investidor, ele é fundamental para você identificar se está preparado para entrar na renda variável, ainda mais no Day Trade, que é algo bem emocionante e bem estressante ali no mercado. Então, quais são os principais conceitos básicos assim, do Day Trade? A gente tem o Stop Loss e o Stop Gain, né? Isso aí nada mais é que é um limite de perda
ou proteção de ganho que a pessoa faz. Então, ela não quer perder, ela comprou um ativo a R$10 e ela quer que, no máximo, a perda dela seja 20 centavos. Então, ela vai dar um stop loss ali de 9,80. Se caiu para 9,80, ela vai sair do mercado. Ela não vai ficar ali esperando. Já o stop gain é a proteção do ganho dela. Ela chegou ali no valor que ele quer, ele também vai sair para proteger esse ganho que ele já teve. A estratégia também é importante, né, nessa questão dos conceitos básicos? Sim, ter uma estratégia, na verdade, ter conhecimento é importante para qualquer coisa, principalmente no mercado financeiro, né? Então, ele tem que criar uma estratégia e seguir a estratégia dele, porque se ele ficar indo nas informações que ele está vendo, ele acaba se perdendo e não criando um processo que vai funcionar para ele. E não existe uma regra, né, que deve seguir assim à risca, né? A pessoa pode comprar antes no começo do pregão e vender no final, né? Não tem um regulamento ali. Não existe isso, né? Não da pessoa. tem. É dela. É ela que sente ali o tempo, o time dela, o que ela pode fazer, né? Então, ela quer entrar no mercado e aí ela vai analisando os gráficos, as análises fundamentalistas ali, e aí ela decide o que ela vai fazer. Só que são decisões rápidas, entendeu? Dificilmente uma pessoa entra no day trade, compra no começo do pregão e vende no final. É muito raro isso. Por quê? Porque ele tem que acompanhar o mercado em tempo real. E aí ele não vai ficar o dia inteiro por causa de uma ação, né? Você falou da análise fundamentalista, né? A gente tem análise técnica e análise fundamentalista. Quais são as diferenças entre essas duas análises? Em resumo, a análise técnica, que também é conhecida como análise gráfica, vai avaliar preço, analisar os gráficos, a padrão, né? Sempre essa ação aqui, ela tem esse padrão aqui. Então, quando ela faz essa curva aqui, eu entro. Quando ela desce, eu saio, né? Então, ele segue esse padrão na análise técnica, que é conhecida também como análise gráfica. A análise fundamentalista, ela já está mais voltada para o financeiro, para o cenário real daquele ativo, né? Então, ele vai identificar a situação, a saúde financeira da empresa, como é que está sendo decidido ali. Às vezes, até o gestor faz a diferença de quem está gerindo aquela empresa. Então, a análise gráfica, ela é muito ali no gráfico, nos preços. E a fundamentalista já é mais no financeiro, né? Do quanto custa aquele valor real ali, aquela empresa realmente no mercado. E o que é a alavancagem? A alavancagem é quando você acredita, primeiro você não tem o dinheiro, né? Você entra no mercado, pega meio que um dinheiro da Bolsa de Valores emprestado e aposta que você vai ganhar. Ou que aquela ação vai cair, ou que aquela ação vai subir. Você está apostando, mas esse dinheiro não é seu, é do mercado financeiro. E aí, se você ganhar de fato, você devolve o dinheiro que você pegou e fica com o seu lucro. A grande questão é quando você perde, porque você perdeu e você ainda perdeu um dinheiro que não era seu, né? Então, você vai ter que devolver esse dinheiro. E aí, é nessa hora que começa um estresse muito grande, porque ele vai tentar recuperar esse dinheiro para devolver. E aí, ele pode entrar numa série de perdas consecutivas que vai gerar grandes problemas para ele. Agora, falando das vantagens e desvantagens do day trade, o que é vantajoso e o que não é vantajoso? Olha, muitos estudos, né, muitos especialistas mostram que no longo prazo, aquelas pessoas que compraram, né, foram comprando ações e deixaram lá, elas ganharam mais do que esse movimento aí de especulação do day trade, né? No longo prazo, eles não ganham, né? Então, 90% deles perdem no longo prazo. Então, além de ser bem estressante, né? A vantagem é se você entende e meio que deu sorte ali naquela sua estratégia, você tem um dinheiro rápido, né? Você tem um resultado rápido. Mas a desvantagem é que é um alto risco, é bem estressante e você pode ali ficar
dependendo se você perder muito dinheiro, fica traumatizado com o mercado financeiro quando muita gente fala nisso, né? Não, eu não quero saber do mercado financeiro, porque ele entrou no day trade, porque ele fez uma alavancagem. Quando tem gente que fala, eu perdi tudo no mercado financeiro. É porque ele fez uma alavancagem. Na verdade, ele nem tinha dinheiro, né? Porque se você entra no mercado financeiro, compra uma ação por 10 e ela cai para 5, você, de fato, o seu dinheiro desvalorizou 50%, certo? Porém, você ainda tem as cotas. Você continua com o mesmo número de cotas. E é por isso que a pessoa fala, eu perdi tudo, eu saí do mercado devendo, é porque ela não entrou com o dinheiro dela, ela fez uma alavancagem. Então, entender esses conceitos são fundamentais para que a gente tome decisões assertivas. E quais o pessoal, né, que está assistindo se interessou em começar a operar no day trade, quais os erros comuns que eles não podem cometer? A primeira, entrar no day trade sem conhecer seu perfil, sem saber se está preparado para esse mercado. O segundo é usar o dinheiro para pagar uma conta, o dinheiro do orçamento familiar para entrar no day trade. O terceiro é não saber o limite de perda, porque você tem que fazer um gerenciamento de risco para saber o quanto você pode perder desse dinheiro. Por mais que ele seja um dinheiro que você pode usar, mas de repente você não quer perder tudo. Então, faça uma análise de risco para quanto do valor você pode perder. Então, esses são fundamentais. E entender que nada é garantido, principalmente no mercado de renda variável. Então, toda vez que alguém ofertar para você que você vai entrar na renda variável, vai ter segurança, vai ter alta rentabilidade e vai ter acesso ao dinheiro rápido, você já deve desconfiar, porque você está no mercado de alto risco. Então, não tem como você ter segurança que você vai colocar 10 e vai tirar 20. A gente pode ver que, como na maioria das coisas, né, o planejamento é fundamental, né? Aqui o planejamento total. Através do planejamento que você vai identificar qual a sua capacidade, né, qual o seu orçamento e quanto você pode entrar no day trade, quanto você pode arriscar o seu dinheiro. E possa ser que no seu planejamento ele aponte que você não deva fazer isso. Inclusive, eu já tive um cliente que ele entrou para testar. E ficou testando ali, só que ele não sabia que ele já estava comprando. E ele comprou 20 mil reais de ações. E a ação caiu. E aí nós tivemos que sacar um produto da renda fixa dele para ele poder comprar cobrir esse gasto. Tipo assim, ele entrou alavancado, vamos dizer assim. Só que ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele achou que ele estava treinando. Então, minha recomendação, se você quer começar, entre com uma conta demo, que é uma conta que você vai testar, você vai reconhecer, eles dão um valor ali, um dinheiro, né, para você simular, e aí você vai reconhecendo tanto a plataforma quanto o mercado. Você ainda não entrou com o seu dinheiro, porque se você entrar com o seu dinheiro, mesmo que você queira saber, o que acontece se eu apertar nesse botão aqui? Você pode comprar ou vender um ativo. Rose, para a gente finalizar aqui, você tem mais alguma orientação para o pessoal em relação ao day trade? Sim, tome cuidado para você não se tornar uma pessoa gananciosa, né? E ignorar os riscos e achar que você é a pessoa que domina o assunto, acabou de começar, né? E acha que domina e acha que vai ganhar de pessoas que estão há anos, que têm máquinas poderosas e que conhecem o mercado. Então, a minha orientação é: entre no mercado e compre um ativo que você entende, né? E que vai deixar você dormir. Nunca compre um ativo porque o seu amigo falou, porque você viu na TV e você não entende nada. Porque depois você vai ficar com aquela angústia de saber o que vai acontecer com o seu dinheiro. Então, a minha recomendação é: sempre estude, leia livros, faça cursos. Até recomendo você acessar o meu blog, rosiellepegado.com. Lá tem vários textos que vão te ajudar a entender esses produtos e você saber qual momento você pode entrar. Porque a gente sempre acha que é simples, né? Até você estar dentro para ver que não é tão simples assim o mercado financeiro. Existem muitas coisas, inclusive uma coisa que a gente não falou aqui, que influencia muito no day trade, é a política.
bastou um político, um governante, dar um comunicado que o mercado vira de cabeça para baixo. Então, não dissocie a política do mercado financeiro, porque elas andam juntas, né? Eles têm o mesmo ali, então pode influenciar positivamente ou negativamente a fala de um governante. Rose, muito obrigado pela participação aqui na Ponta do Lápis, viu? Eu que agradeço e me siga nas redes sociais, Josiele Pegado, que você vai aprender muito sobre educação financeira. Obrigado mais uma vez, viu? Pessoal, falando em seguir, também acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, e acompanhe também a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo na Ponta do Lápis. Meio-dia mais 51 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Adotar um animal é uma oportunidade única para quem deseja transformar uma vida. No quadro de hoje você confere muitas opções de cães e gatos, adultos e também filhotes, da Associação Anjos de Rua de Campinas e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Impossível não se apaixonar por algum deles. Os nossos amigos estão saudáveis, vacinados e prontos para ganhar uma família. A partir de agora, adote um bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. O Scooby é um doguinho muito meigo. Ele tem 2 anos de idade e é de porte médio. Ele está ansioso para ser adotado e ter, enfim, uma família. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone ou e-mail que estão na tela. A Amora é essa linda filhotinha que tem entre 2 e 6 meses. Ela deve atingir o porte médio. Essa doguinha espera muito por uma adoção cheia de carinho, cuidado e amor. Se você se interessou, é só entrar em contato com a Carla Vieira. E olha que graça é o Dudu. Esse bebê tem entre 2 e 6 meses e deve atingir o porte médio. Como todo filhote, ele adora brincar muito. O Dudu pode ser uma ótima companhia. Para adotá-lo, é só falar com a Carla Vieira. O Felipe tem 5 anos. É um gato de porte pequeno, já castrado e vermifugado. Esse bichano é bem calmo e dócil com crianças e adultos também. Para mais detalhes sobre o bichinho, entre em contato com o Rafael Freitas. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Muttley é um filhote muito dócil e ativo, que estava abandonado na rua quando sofreu um atropelamento. O SAMU Animal foi acionado e fez seu resgate no bairro Cidade Singer. No DPBEA, ele passou por exames e tratamento. Agora está saudável, já vacinado, vermifugado e sem sequelas. Foi adotado uma vez, mas infelizmente devolvido em menos de um mês. Quem adotá-lo deve ter consciência que ele é um filhote com muita energia e que precisa de uma rotina ativa, com passeios diários e brincadeiras. É o doguinho ideal para um lar que tenha crianças e outros cães. O Diógenes é um cão adulto um pouco reativo e arisco. Ele foi resgatado pelo SAMU Animal em janeiro deste ano, no bairro Jardim Santa Rosa. Já passou por exames e tratamento no DPBEA, agora está saudável, vacinado e vermifugado, só esperando por uma adoção responsável. O Dico é um cão idoso e tranquilo que foi abandonado com muita dificuldade de locomoção.
O SAMU Animal fez seu resgate no ano passado no bairro Jardim Lisa. Já passou por exames e tratamento. Está vacinado, castrado e vermifugado. Por conta da idade, esse caramelo idosinho precisa de cuidados e muito carinho. A gente encerra o quadro de hoje com a gatinha Alfreda, que foi resgatada pelo DPBEA em setembro do ano passado, no bairro Parque Industrial. Essa rajadinha já terminou todo o seu período de tratamento e está super saudável, apenas aguardando por uma adoção com carinho, amor e muita responsabilidade, longe das ruas e na segurança de um lar. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Amanhã, quarta-feira, o dia deve ser parecido com hoje, né? Com o sol aparecendo entre muitas nuvens, mas não deve chover. A temperatura segue elevada para este outono. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, meio da semana chegando, com mínima de 19 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.